Oi, pessoal, aqui é o Felipe Lúcio, desenvolvedor Android. Espero que todos estejam bem. Então, no vídeo de hoje, nós já criamos o projeto, encerramos o vídeo anterior na classe Main Activity e no vídeo de hoje eu quero explicar como é que funciona essa classe. Então, talvez você está apressado, já querendo saber que horas você vai começar a ver o aplicativo, né, funcionar, mas eu acho que seria interessante esse entendimento sobre como é que funciona o desenvolvimento Android, desenvolvimento de activities, quais são os tipos de tela, né, que você pode ter e tal. Como é que são adicionados os componentes da tela, etc, né? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui a nossa pastinha do nosso projeto. E aqui, né, se você bem se lembra, né, a gente abre a nossa principal visualização, né, que a gente se ateve até agora, visualização Android, pastinha app, Kotlin mais Java, aqui a nossa lista de tarefas, e aqui está a nossa classe MainActivity. Vou fechar aqui para melhorar, tá certo? Bom, a classe MainActivity, gente, ela estende, se você já sabe, né, se você não sabe sobre eh, por que ela está fazendo aqui com esses dois pontinhos, né? Coloca aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre paradigma, né, de orientação a objetos utilizando o Kotlin, tá certo? Então a classe MainActivity, ela já foi gerada aqui junto com o nosso projeto e serve como um exemplo para que nós possamos visualizar, né, que o pessoal do Android coloca aí no projeto quando você vai criar, para você visualizar como é que os componentes são adicionados dentro da classe. Então, o que que ela está fazendo aqui? Ela está estendendo dessa classe chamada Component Activity. Se você apertar Ctrl e o botão esquerdo do mouse ao mesmo tempo, você vai, eh, você vai até a classe Component Activity. E aqui, olha só, a classe abre, o Android Studio abre a classe em Java, a implementação em Java dessa classe. E aqui o que você está vendo é o construtor, tá certo? É o construtor dessa classe. Mas a definição dela está aqui em cima. Public Class Component Activity, ela estende essa classe aqui, ó, o Component Activity, e implementa todas essas outras aqui que são interfaces, tá certo? Por assim dizer, são interfaces. Então são classes abstratas, tem uma diferença, né? Porque lá elas podem ter variáveis, mas algumas são interfaces, outras são classes abstratas, né? Para não ter problema aí com as definições técnicas. Então, a classe que nós clicamos lá na main activity, componente activity, é essa aqui, né? Da implementação em Java que o Android Studio abriu, ok? Então é só para título de curiosidade. Por que que eu abri essa classe? Porque se você observar, aqui o Kotlin está dizendo overrides, ele implementa aqui a primeira função, overrides fun on create. Felipe, mas eu não implementei nada, então eu acho que eu posso tirar essa função, certo? Não, não pode. Por quê? Porque essa função on create, ela faz parte do ciclo de vida da activity, tá certo? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo demonstrar. Então, se eu colocar aqui on, deixa eu ver aqui se ele vai sugerir. O computador está um pouco lento. Ó, você tem aqui, ele sugeriu aqui na nossa, eh, na nossa IDE, algumas funções que eu posso utilizar
aqui, né? Mas em especial, eu queria adicionar, eu queria mostrar algumas, ó. Por exemplo, override fun on picture, on pause, tá certo? Você também tem on stop. Então, on start, on stop, certo? Então, são classes, são funções, na verdade, né? Ou métodos, como queira chamar, que fazem parte do ciclo de vida da, da nossa activity. Ou seja, mas, Felipe, por que que elas não estão implementadas todas aqui? Porque, na verdade, elas já estão implementadas naquela classe que eu mostrei, mas se você quiser sobrescrever essa implementação, né, ou, na verdade, estender essa implementação, melhor dizendo, é que você sobrescreve a função aqui, como aconteceu com o onCreate, ou seja, essa função ela está implementada, está aqui o onCreate, está passando esse objeto saved instant state, saved instances state, tá certo? Para passar a instância dessa activity do bundle, né, da aplicação para o sistema operacional. Ele está chamando essa classe já implementada e ela está estendendo a implementação. é, Sempre estou trocando função com classe. Então, está chamando essa função já implementada e está estendendo essa implementação, tá certo? E está estendendo ela para quê? Está estendendo ela para adicionar, dentre outras coisas, a as, os itens visuais da tela. Então, a parte visual da tela, ela vai ser implementada bem aqui. Então, o que é que isso significa? Que nesse set content, ele está, ele está recebendo, né? Ele está recebendo o nosso tema principal da aplicação, que é esse lista de tarefas, né? Que é esse lista de tarefas, e você, onde é definida a questão da ah, vamos clicar lá para a gente ver. Aqui ele, ó, o tema da aplicação, lista de tarefas. Lembrando, eu cheguei aqui com Ctrl, botão esquerdo do mouse, e é aqui onde é definida a questão, onde é passada a questão de eh, se você quer utilizar, se vai utilizar o modo escuro na aplicação, tipografia, etc. Tá certo? Então é aqui que é utilizado. Qual é o nome, né? O que que vai ser passado e tal, tá certo? Eh, e por que que esse tema, e por que que esse tema está bem aqui? Eu vou já explicar, tá certo? Esse aqui é o preview, mas eu vou já explicar. Eh, Antes vamos nos ater aqui os componentes que estão aqui debaixo desse componente de tema. Nós temos um componente de layout chamado scaffold. Scaffold é aquele, como se fosse aquele aquela parte da roupa do mergulhador, né? Que é colocado, que é vestido na cabeça, né? Então ele tá guardando todas esses componentes que estão dentro. Aí aqui tem uma função chamada greeting. Que função é essa? Nossa, que função, que nome é esse, né? Greeting quer dizer saudação, tá certo? Mas essa função, se eu colocar aqui o cursor, né, em cima da palavra e apertar Shift F6, eu posso renomear ela. Posso dizer que é uma saudação. Ó, eu mudei o nome. Não pode ser minúsculo. Saudação. Isso. Ó, então eu mudei o nome. Tá vendo? Lembrando que nome de componentes, ele tem que começar com letras maiúsculas, tá certo? E não pode ter caracteres especiais como cedilha ou ativo, certo? Então, por isso que fica assim, do ponto de vista da ortografia, fica errado mesmo, certo? Mas não tem problema. Então, saudação.
Então, essa função aqui, que foi criada bem aqui, que alguém implementou, tá certo? Ela contém, ah, ela recebe, na verdade, um nome e uma variável chamada de modifier. Vamos explicar o que que acontece lá nessa função. Ela está bem aqui embaixo, ó. Essa função, chamada de saudação, ela recebe um nome, que é uma string, e recebe uma variável do tipo modifier. Com o nome, ela dentro dessa função, ela adiciona um outro componente chamado text. Outro componente chamado text. É um componente do próprio Android. Você está vendo esses componentes aqui que no meu editor aparecem em verde? Então, são componentes do próprio SDK do Android, tá certo? É, mesmo acontece aqui com o scaffold, né? Tá certo? Ahn, e aí ele usa esse nome para compor aqui uma string de saudação, para mostrar para o usuário, né? Aqui colocou que, que tem um nome, é, o nome aqui Android é passado, né? E ele vai dizer Hello Android, né? Isso, mas eu posso modificar para Olá Android, enfim. E aí essa variável modifier, tá certo? Essa variável modifier, ela é passada, ela é criada aqui, né? Está sendo criada aqui nesse momento, ó, instanciada bem aqui, tá certo? Bem aqui, na verdade. Para que, para quê? Para que esse modifier ela foi instanciada e ele está sendo passado de pai para filho, ó, pai sendo passado para filho. Para quê? Né? É, na verdade, aqui não está sendo passado de pai para filho. Ele está sendo exposto do filho para o pai. Pronto, isso é que está certo. Certo? Então não confunda. Então ele está sendo exposto do filho para o pai, ou seja, do componente filho para o componente pai. Para quê? Para que para que o pai possa desenhar esse componente filho na tela e aí sim, através do tamanho que o filho tem, ele possa desenhar a si mesmo, tá certo? Então, na documentação Android, é assim que ele vai dizer que funciona. Primeiro ele desenha os filhos e depois desenha a si mesmo, certo? Então, a grosso modo, é dessa forma que funciona. Esse modifier, né, ele também, a título de curiosidade, ele também poderia ser passado eh, de pai para filho também, tá certo? Então, ou ser compartilhado entre vários componentes. Por exemplo, numa lista, né, aqui nosso projeto, uma lista que vai ter vários itens semelhantes e eles vão, para a questão de performance, eles vão ter o mesmo modifier, que eu posso criar através de uma variável, que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Então, e esse tema aqui que tem essa mesma saudação aqui e com nome Android. Para que isso? Não já tem bem aqui? Então, isso daqui, perceba, ele está, além de ter a anotação, né? Isso aqui se chama de anotação composable, ele também tem a anotação preview, tá certo? E para que é isso? Deixa eu ver aqui se está funcionando. Ó, esse preview é para quê? No meu não vai funcionar, né? Vou ver. Ah, tem que fazer o build primeiro. Então tem que fazer o build, ó. Esse preview, pessoal, é para que quando você está desenvolvendo a aplicação, né, você consegue ver esses componentes aqui na sua própria IDE, né? Acho que aqui ele não vai buildar a tempo, mas quando você adiciona esse preview, ele vai adicionar na própria IDE. Mas essa é a única forma, deixa aqui carregando, né, até que a gente consiga falar, talvez depois. Mas essa é a única forma de desenvolver para Android. Lipe, essa é a única forma de desenvolver
as telas no Android, ó, tá engasgando aqui. Não, né? A outra forma, também conhecida e também correta de desenvolver para Android, é através do modo Views, tá certo? Em que nesse set content aqui, em vez de ter esses componentes, né, ele vai direcionar o usuário para um arquivo XML. Na verdade, vai direcionar os itens da tela, na verdade, para um XML, certo? Um arquivo de XML com o layout da tela. Deixa eu ver se aqui se carregou. Bom, aqui, ó. Hello Android, tá certo? Então, se eu modificar bem aqui, ó, eu passei o nome Android, né? Se fosse Felipe, bom, era para funcionar, né? Mas tá um pouco travado aqui, tá certo? Então ele vai, então tá aqui, ó, já mudou. Então esse preview, ele serve para que você veja aquilo que você está desenvolvendo antes mesmo de eh, compilar a aplicação e rodar ela dentro do emulador, tá certo? No XML era bem parecido, tá certo? Você conseguia fazer também você consegue, na verdade, que ainda funciona, fazer essa pré-visualização dos componentes que você está adicionando, tá bom? Então vale a pena também, além disso, dar uma olhada na documentação, certo? Jetpack Compose. Então pesquisa aí Jetpack Compose. Vale a pena também dar uma olhada na documentação e que mostra, que traz, né, bastante informação útil. Ó, você pode aqui, não tenha medo de olhar a documentação, tá certo? Mesmo não entendendo, você pode ver aqui detalhes, né? Primeiros passos com Jetpack Compose. É, quer ver uma. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Acho que foi bem aqui que eu li. Layouts. Ah, deixa eu passar mais para conceitos básicos de layout. Bom, aqui, deixa eu ver se ele vai falar do processo de renderização. Bom, aqui ele vai falar sobre o processo de renderização, alguns detalhes de implementações, aqui sobre os modificadores. Deixa eu ver se, eu estou procurando a parte de renderização, né, que ele fala, mas acho que não vou achar aqui. Bom, e aqui você vai ter os componentes, né, visão geral, barra de apps, ó, e que é a barra de apps bem aqui, ó. Então, o que que é aqui o scaffold que a gente falou. Então, são layouts que podem ter outros componentes dentro dele, né? Você pode ter um column, né? Você pode ter listas lentas, né? Ó, listas e grades, né? Aí ele vai falar aqui sobre lazy lists, tá certo? Para aplicativos que precisam carregar da internet, por exemplo. Então, os componentes do Compose estão todos aqui. E de certa forma, né, essa componentização, né, que se assemelha muito aí ao Swift UI, ao, ao Flutter, tá certo? Ao próprio React Native também, né, tem um pouco essa componentização, né? Então, essa componentização, ela facilita o desenvolvimento, né? Fica menos verboso, fica mais leve, né? E facilita também para o desenvolvedor iniciante. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar, não deixe de interagir, tá certo? De perguntar.
Sua dúvida pode ser a dúvida de alguém, ou se você tem algum detalhe a acrescentar, algum erro que você detectou, não deixe de comentar, certo? Um abraço, até mais.